Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos falar daquele assunto que você, amigo vascaíno, já está de saco cheio, né? A eleição do Vasco. Todo ano a eleição do Vasco é sempre muito conturbada, tumultuada e confusa, mas essa de 2020, meu amigo, tá de parabéns. A galera que tá envolvida aí conseguiu fazer uma eleição mais tumultuada ainda, mas amanhã teremos aí uma definição importante, um passo importante para quem for assumir o Vasco aí no próximo triênio, né? Lá em janeiro, o mandato de 3 anos. Amanhã teremos uma decisão importantíssima na Justiça. É sobre isso que a gente vai falar, porque os desembargadores já começaram a deixar o seu votinho lá. O resultado sai só amanhã, mas a movimentação já começou. Você vai saber o que está acontecendo e vai saber também a declaração, né? O que espera Levenciano e o que espera Jorge Salgado desse julgamento de amanhã. Beleza? Então, depois da vinheta, mas você sabe que antes você tem que deixar aquele likezinho esperto para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos e também se inscrever aqui no canal se for a sua primeira vez. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e o processo eleitoral do Vasco, que se arrasta aí entre reuniões, tribunais, urnas, confusões, amanhã vai ter uma definição, um passo importante na verdade para a definição, né, do novo presidente do Vasco da Gama. Isso vem se arrastando aí praticamente desde o meados de outubro. Porém, na quinta-feira, também conhecido como amanhã, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro definirá um dos principais pontos dessa confusão toda, a eleição do dia 7. A eleição do dia 7 foi aquela vencida pelo Levenciano presencial em São Januário. O julgamento será realizado por um colegiado de 5 desembargadores deste órgão e está previsto para ter o início amanhã, 1h30 da tarde. O processo acontecerá de forma eletrônica, ou seja, os desembargadores vão registrar os seus votos ali de forma digital e as partes vão acompanhar sem possibilidade de sustentação oral dos advogados. Ou seja, os desembargadores vão lá, são 5, né? Vão depositar os seus votinhos lá e não tem advogado ali debatendo, né? Tentando convencer na base da oratória, enfim. Vai ser do jeito que tá agora, vai ser decidido ali com os votos dos desembargadores. E por que esse julgamento também é tão importante assim? Porque existe o recesso do judiciário, né? Esse recesso do judiciário acontece entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro. Então, essa muito provavelmente deve ser a última movimentação antes do dia 19 de janeiro, né? É meio impensável imaginar que entre o dia 6 e o dia 19 de janeiro será marcado um outro julgamento, um recurso, alguma coisa assim, que mude essa decisão que vai sair amanhã, né? Então terá ali 13 dias do recesso até o dia da posse. Então muito provavelmente o que definir esse julgamento de amanhã muito provavelmente o candidato vencedor, vamos botar assim, vai sentar na cadeira no dia 19. Enfim, e apesar desse julgamento ser só amanhã, a equipe do Lance, né, o jornalista Felipe Rocha, apurou que os desembargadores que formam esse colegiado já estão se adiantando, né, e já estão ali até deixando um pré-voto. O Lance apurou que um desembargador já até depositou o seu votinho lá. Vou aqui ler o que disse o Felipe Rocha. Apesar do julgamento da validade da eleição do Vasco do dia 7 de novembro ser só nessa quinta-feira, os desembargadores que formam o colegiado já estão se adiantando. Apuramos que há registro de pré-voto no sistema do TJ e é do relator Camilo Ribeiro Rulieri. Então, meu amigo, já começou a movimentação, a votação, né, que vai definir amanhã esses 5 desembargadores, o futuro do Vasco da Gama, uma peça importantíssima nesse jogo de xadrez que virou a eleição do Vasco da Gama. Mas o que esperam Levenciano e Jorge Salgado, as duas principais partes interessadas nesse processo, né? Além da torcida do Vasco, é claro, que é o maior interessado em saber quem vai ser o novo presidente. O Levin venceu a eleição do dia 7, depois tivemos a eleição no dia 14 de forma online, que o Jorge Salgado também venceu. E o que eles esperam desse julgamento de amanhã? Eles deram entrevista para o Globo.com e responderam uma pergunta importante.
Independente do resultado de amanhã, você perdendo, você vai entrar com recurso ou você vai aceitar a decisão judicial? E as respostas foram as seguintes. Primeiro, começando aqui com o Levenciano. O senhor pretende recorrer do resultado do julgamento de quinta-feira em caso de invalidação da eleição? Não, até porque qualquer recurso seria meramente para tumultuar, uma vez que o STJ já decidiu que essa matéria não é de plantão e que tutelas antecipadas não podem ser objetos de recursos especiais. O entendimento pacificado da Corte é que a análise dos requisitos de tutela antecipada trata-se de revisão de fato, vedado pela súmula 7 do STJ. Ou seja, qualquer recurso não tem qualquer chance de ser sequer conhecido, de forma que qualquer recurso seria somente para causar tumulto na narrativa, sem qualquer chance de ser aceito. O jornal Globo fez também a mesma pergunta para Jorge Salgado e vamos ler aqui. O senhor pretende recorrer do resultado do julgamento de quinta-feira em caso de validação da eleição? A resposta foi a seguinte: é muito importante que fique claro que amanhã estará em julgamento o formato da eleição presencial ou online. Sendo assim, pode ser que não haja uma decisão definitiva. Existe uma outra ação em paralelo que avalia a nulidade da absurda eleição do dia 7. Se na quinta-feira a Justiça validar a eleição online, o assunto é encerrado e o Vasco começará a construir o seu futuro. Caso contrário, teremos que aguardar a decisão em relação à eleição do dia 7. Então, o que diz o Salgado aqui, que a gente pode interpretar, é que caso amanhã a Justiça determine que, olha, a eleição do dia 7 foi válida, valeu. Existe um recurso já em ação da chapa do Jorge Salgado que tenta anular aquela eleição do dia 7, que segundo eles, as urnas terem sido violadas sem fiscais de outras chapas, os tumultos do lado de fora, a forma ali de pouco tempo para que outras chapas pudessem mobilizar suas militâncias, enfim. Então também existe esse recurso da chapa do Jorge Salgado. Mas, enfim, acredito que o que decidir o colegiado amanhã, quem sair vencedor amanhã de mais essa batalha judicial, vai dar um passo importantíssimo para assumir a presidência do Vasco da Gama. Então vamos aguardar que amanhã será um dia decisivo demais aí para o futuro do Gigante da Colina. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço aí para todo mundo, deixa aí o like, se inscreva, saudações vascaínas, até a próxima. E você, já tem o aplicativo OneFootball? Lá no OneFootball você assiste completamente de graça o campeonato francês e o campeonato alemão. Transmissão com imagens, hein? E é completamente gratuito na tela do seu celular. Não é aquela história de tempo real, não. É a partida mesmo à vera, ali com narração, tudo direitinho. Além, é claro, das informações sobre o seu clube do coração e sobre o futebol em geral. Tudo você encontra no OneFootball. Então, baixe agora, o link está na descrição do vídeo.